Bem, olá. Agora a gente vai falar da segunda solução. Aqui no caso eu peguei para monitoramento de haters, né? Então na parte de palavras de ódio, usando a questão da integração de banco de dados e tudo, né? Que era uma das atividades, né? Que foram solicitadas para serem feitas aí no Open Lab, tá? É, então aqui eu importei as bibliotecas, né? Normal, né? Então estão todas aí as necessárias. E eu conectei aqui ao banco de dados, né? Então, aqui uma coisa interessante que eu fui fazer pelo Google Colab e não deu muito, não deu certo, né? Porque eu precisava de algum artifício para conectar localmente, né? Então, aqui eu estou conectando localmente, né? Ao MongoDB e aqui eu estou colocando dentro do database, né, monitoramento haters, né? Isso eu criei antes aqui, né? Eu entrei aqui, monitoramento, opa, localhost, né? Eu adicionei a database, né? Monitoramento haters e dentro de monitoramento haters eu adicionei a coleção usuários, né? Vale lembrar que eu comecei essa aplicação, até comecei ela pelo Colab, eu estava usando um banco de dados do Kaggle, que é com tweets em inglês. Só que eu quis fazer alguma coisa mais voltada para o português mesmo. Então, nesse sentido, o que eu fiz? Eu usei o chat GPT para gerar para mim 20 mil frases, né? Com palavras de ódio, né? Então, solicitei para ele, né? Fiz alguns testes. O primeiro que eu criei deixa eu pegar aqui, foi esse aqui eu acho que nem é o primeiro, mas eu criei o primeiro, ele criou umas frases meio soltas, progresso, educação, amizade, educação, umas frases que não faziam muito sentido, né? O usuário aqui, eu fiz algumas alterações, eu pedi para que ele colocasse data e que ele fizesse mais de uma publicação por dia por usuário, né? Pedi também que ele criasse, vou mostrar lá nos resultados, né? Um usuário que tivesse o perfil mais mais agressivo, né, com mais palavras de ódio, o moderado, né, e o normal. Então, pedi para fazer cada um dos níveis, né, para a gente poder ter esse teste aqui mais válido. Então, usei o chat GPT para criar, para poder fazer em português. E aí, o último banco de dados então, ficou desse jeito aqui. Ó. Tem sentido, bem, ultimamente eu pedi para ter coesão textual, né, utilizar a regra gramatical do português brasileiro. Né. Então, ficou bem interessante. Ficou frases mais, apesar de ser um banco de dados fictício, né, ficou frases mais legíveis aqui e, e de uma forma que seja interessante para o nosso processo, para o nosso sistema, nosso teste. Né? Então aqui eu conecto com o dataset, database, né? Lá a database criado lá no MongoDB, tá? Compass aqui, né? Via Studio 3T, tá? E dentro da coleção usuários criada lá. Aí eu leio o dataset criado aí pelo ChatGPT, né? E aqui são as primeiras linhas. Você é um cretino, tem um sentido bem ultimamente, né? Talvez, como vai ficar restrito o vídeo do YouTube, eu acho que não vai dar problema, né? Ter falado a frase. E aí eu coloquei algumas palavras de ódio, então eu escolhi aqui algumas palavras de ódio. Só um minuto. Então eu coloquei aqui as palavras, né? As palavras de ódio que ele deve identificar como palavras de ódio. Né? Então eu posso ampliar, eu posso escalar aqui esse vocabulário, né, com palavras aqui que são consideradas palavras de ódio, tá bom? Então isso pode ser ampliado. E aí, então aqui é para a gente poder limpar, porque como é um teste, eu coloquei essa função aqui para poder limpar toda vez, né, que eu rodasse o código. Porque eu coloquei um dataset, depois coloquei outro, né? Então assim eu consegui limpar o dataset primeiro, né, o database, né? Então, dataset não, desculpa, né?
o banco de dados lá, né, a coleção, consegui limpar. E aí aqui a gente vai escrever nela lá, né? Então, primeiro coloquei todas as letras em minúsculo, né? Então, para ter a coincidência plena aqui com a palavra, com facilidade, né? Então, eu coloquei todas as palavras das frases em minúsculo, né? E coloquei isso dentro da variável texto, né? Depois dentro da variável usuário, o usuário dentro de data, a data, né? No formato ano, mês, dia, e a quantidade de palavras de ódio aqui, no caso, eu estou fazendo a contagem, né? Então, estou somando aqui as palavras de ódio que tenho dentro do texto, né? Tá bom? Em acordo com as palavras de ódio definidas, né? E aí, com isso, eu salvo lá num dicionário, né? Aqui, documento, e depois eu envio esse documento para a minha coleção lá, que é a coleção usuários, né? Que está aqui definida aqui, ó. Cadê? Coleção aqui usuários, certo? Dentro do meu banco de dados, né? Então aqui nós podemos ver que ele já está alimentado. Então se eu pegar aqui, ó, primeiro aqui, né? Você viu o jogo ontem? Primeiro não, né? Primeiro é esse aqui. Você é um verdadeiro nojento, não suporto, né? Então nós temos aqui as frases, né? O usuário e a data, tá? Aí, né, nós fazemos aqui opa, nós estamos aqui, né? Então, beleza. Fez isso, né, salvou lá. Agora nós vamos acessar o banco de dados, né, e fazer a verificação, né, se ele é perigoso, moderado, né, como é que está o perfil desse usuário. Então, eu crio um dicionário para isso, né, que é usuário por data, tá bom? Acesso à coleção, né, do banco de dados e alimento o dicionário usuários por data, somando aqui a quantidade de palavras de ódio por dia. Então, quantas palavras por dia ele falou, né? Então, nas várias publicações, nos vários posts, né, que ele publicou, quantas palavras de ódio ele falou por dia, né? E aí eu crio aqui um dicionário onde eu vou ter o usuário, um dicionário de dicionários, onde eu tenho para cada usuário, eu tenho o dia e a quantidade de palavras que ele falou, né? E aí depois disso eu crio uma lista aqui, né, que é o relatório, e aí eu vou alimentar esse relatório. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar todas as palavras, né, que essa pessoa falou em todos os dias. Então, se eu tenho 10 dias, ele falou 5 palavras em cada dia, vai dar 50 palavras de ódio. E eu vou dividir pelo número de dias. Então, 50 dividido por 10 vai dar 5 palavras de ódio, por exemplo, por dia, né? Eu vou fazer uma média. E aí eu calculo então essa média diária, total de palavras, quantas palavras ele falou no total, em todas as postagens, dividido pelo dia, pela quantidade de dias que ele teve postagens, e eu vou achar então essa média. Com essa média, então eu classifico ele como perigoso, moderado ou influenciado, né? Ou normal, né? No final, né? Então, e aí eu faço um relatório. Então eu vou adicionando eles lá e, né? Append aqui eu vou adicionar a esse relatório, né? Cada um deles com usuário, média diária e a classificação dele. E depois eu transformo isso em um data frame, né? Então transformo essa lista em um data frame e eu coloco ela, sort values aqui, né? Eu coloco ela em ordem decrescente, tá bom? E aqui eu imprimo os 10 últimos, né? Então estão aqui, o usuário 498 ele é moderado, o 451 influenciado, né? E aqui está o detalhe, eu pedi para ela lá para gerar, por exemplo, para mim foi 4 pessoas como moderado e uma como perigoso. Só que o ChatGPT ele não conseguiu colocar 20, né? Ele colocou menos de 20. Eu pedi mais que 20 e ficou menos, um pouco menos, né? Então ficou dessa forma aqui o meu dataset lá, certo? Mas ele conseguiu identificar, fazer a contagem, né?
e indicar quem é que tem um perfil perigoso, moderado ou influenciado. E isso. Muito obrigado.